Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas nessa noite. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Estamos aqui distante, mas estamos juntos. Mas vai chegar o momento, e está chegando, que nós estaremos presencialmente, sem barreiras. O uso da tecnologia é bom, mas estar junto com os irmãos e ter aquela comunhão calorosa é bem melhor. Eu acredito que em pouco tempo nós estaremos juntos, estaremos compartilhando o melhor de Deus. Mas nessa noite não vamos perder tempo, eu não quero estender muito essa palestra, porque eu vejo que a palestra ali durando 1 hora, às vezes ela se torna cansativa. Mas eu vou tentar ser mais breve possível, vou reduzir, não vou ser muito redundante, mas vamos então compartilhar sem muitas delongas a palavra de Deus. Então nessa noite eu quero pedir a todos vocês que dê o seu like aí nesse vídeo para que outras pessoas possam também se alimentar dessa palavra, e é importante que você se inscreva no canal. Tudo isso é importante por quê? Porque potencializa a divulgação. Então, se você dá o like, se você se inscreve no canal, o vídeo ele é mais divulgado, ele vai passar por mais pessoas. E nesse momento difícil que toda a humanidade está passando, é importante que as pessoas tenham palavras que tragam esperança. Como disse Jeremias, quero que me tragam à memória as coisas que me dão esperança. Porque você liga na televisão, é notícia ruim. Você vai às vezes no meio de um grupo de pessoas, eles estão falando de coisas ruins. Então para todo lado é notícia ruim. A gente não quer mais saber disso, não é verdade? Então nós precisamos agora de notícias boas, né? Então nessa noite nós vamos falar sobre a convocação do Senhor. É um assunto muito interessante, vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo, esperança, para que nós continuemos a nossa jornada com tranquilidade e paz. Porque a melhor coisa que tem no momento de dificuldade é ter a paz que excede a todo entendimento. Por que ela excede o entendimento? É porque ninguém compreende. Como que aquelas pessoas podem estar tão tranquilas, tão convictas, vivendo essa vida tão maravilhosa no meio de um caos? É exatamente esta paz que Deus tem para mim e para você nessa noite. É a paz que excede, ela transcende todo entendimento. Ela é algo maravilhoso. Ela é algo que não pode explicar. Porque ela não está fundamentada nas condições deste mundo, mas ela está condicionada nas condições do reino eterno do nosso Deus. Então, não importa o que esteja acontecendo, o que importa é que você esteja na sombra do Altíssimo. Porque aquele que descansa, ou melhor dizendo, aquele que se encontra na sombra do Altíssimo, ele descansará. Então nós precisamos estar em um lugar, aonde? Em Deus. Lembra daqueles discípulos que quando o Senhor Jesus estava pregando coisas sérias, aí muitos deles disseram assim, nossa, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E foram embora. Aí ficaram poucos. Aí o Senhor Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém e disse, e vocês não vão com eles? Aí aqueles que ficaram responderam, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Não é para onde, é para quem. Então, e nesta noite, o nosso lugar é na sombra do Altíssimo, porque não é um lugar qualquer, é na pessoa do Deus vivo. É lá que nós devemos habitar. Então, quando nós nos afastamos dessa sombra, nós começamos a ter problemas. As coisas do mundo começam a nos perturbar e todas as coisas vão entrando num processo elevado de entropia. O que é entropia? Entropia é nível de desorganização. Então essa palavra ela é usada para medir o nível de desorganização de um sistema. Então nós sabemos que
Quanto mais nós estivermos afastados de Deus, mais nós estaremos à mercê das coisas do mundo. E não é esse o nosso propósito. Então nós vamos falar um pouco sobre convocação. Tenho certeza que Deus vai confirmar muita coisa na sua consciência e você vai ter um pensamento diferente. Nós vamos aqui abrir no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Então, Jeremias 1, a partir do versículo de número 4. Vou ler aqui então. Diz assim: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação. Então, vamos entender um pouco o que é convocação. Convocação é um chamado, é um chamado de responsabilidade. E Jeremias recebeu esse chamado de muita responsabilidade diretamente da parte de Deus, ou melhor dizendo, diretamente da boca de Deus. Deus falou com Jeremias neste momento. O que Deus falou com ele? Diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aqui neste versículo nós encontramos uma fonte de riqueza muito grande. Eu fico muito maravilhado, muito perplexo, muito assim vislumbrado, essa seria a palavra, com a palavra de Deus. Ela é magnífica. Interessante aqui a forma de Deus agir. Vamos aqui analisar as Escrituras com cautela, examinar, né? Como diz o Senhor Jesus, né? Nós devemos examinar as Escrituras. Então diz assim: antes mesmo, antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Olha que característica interessante. Antes de Jeremias ser formado, antes de haver a gestação daquele homem, ele já foi escolhido. Mas como que é isso? Ele foi escolhido antes de existir? Exatamente. Deus adora trabalhar dessa forma. E Ele nos ensinou até a orarmos desse jeito, né? Então, quando Ele diz assim, através do apóstolo Paulo, ele disse assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas aí você talvez esteja pensando assim: mas você não venceu ainda. Como é que você sabe que você é um vencedor? É porque quando nós estamos em Deus, nós declaramos aquilo que temos convicção antes que aconteça. Então o Senhor Jesus disse assim: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, crendo que já recebestes, recebereis. Então, eu já sou um vencedor. Mas como assim? Você ainda não venceu? Como você está dizendo que é vencedor? É porque já está feito, está consumado. O Senhor Jesus disse assim lá no Calvário: tetelestai, está feito, está consumado. Então nós temos livre acesso, nós vivemos então no Santo dos Santos. Então quem vive no Santo dos Santos diz assim: eu já venci. Mas você nem competiu ainda. Não, mas a vitória já está certa. E Deus, Ele trabalha assim. Ele diz: olha, eu tenho um servo. Mas ele nem nasceu. Não, mas está feito. E Ele declara a vitória antes da vitória existir. Então como que Ele diz que haverá um servo vitorioso, um servo que vai fazer toda a tua vontade, mas ele nem nasceu? É porque Deus está nos ensinando também como nós devemos agir. Porque se Deus não tivesse o propósito de que nós o imitássemos, então se nós não o imitamos, então significa que nós não estamos em concordância com a palavra dele. Ele usou o apóstolo Paulo e disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se nós temos que imitar alguém, nós temos que imitar a Deus. E Deus, Ele trabalha com a vitória antes da competição. Então ali Ele já havia escolhido
o profeta Jeremias antes dele existir. Por quê? Porque todos os tempos estão diante de Deus ao mesmo tempo. E nós temos que trabalhar com essa mentalidade. Então ali Deus escolheu, né, o profeta Jeremias, né, antes de formar aquele feto no ventre da sua mãe. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali já haviam escolhido o profeta Jeremias antes dele existir. E ele ainda confirma mais detalhes, eu achei bastante interessante. Eu te escolhi antes que viesse ao mundo. Continua falando antes dele existir. E eu te separei e designei para a missão de profeta para as nações. Aqui está um detalhe muito interessante. Eu te designei com a missão de profeta para as nações. Mas como assim uma pessoa pode ser designada como profeta para as nações? É só a gente passar para o versículo de número 6. Nós começaremos a entender. Quando Jeremias recebeu essa convocação, ele tomou um susto. Falou assim, mas meu Deus do céu, será que Deus não está confundindo a minha pessoa com outra? Então ele assustou e falou assim, mas que convocação é essa? É para mim mesmo? Será que essa vitória toda é para mim? Quantos de nós não estamos vivendo esse pensamento duvidoso essa noite? Quantos de nós não estamos pensando assim, mas será que mediante a toda essa circunstância verdadeiramente eu vou conseguir vitória, eu vou conseguir sair fora dessa situação? Será que diante de todo esse transtorno no mundo inteiro, será que eu vou conseguir ter a minha vida de volta? Como que será daqui para frente? Estou preocupado, eu acho que tudo vai desabar, o mundo vai desabar em cima da minha cabeça. Então quantos estão amedrontados, quantos estão apavorados, estão deixando de viver, quantos estão assim, estarrecidos, perplexos com a situação que está acontecendo? Então Jeremias, ele também ficou assim. E ele diz assim, contudo eu redargui, ó Eterno Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém e não passo de uma criança. Ou seja, olha, Senhor, eu acho que o Senhor se confundiu. Porque eu sou uma criança, não sei nem me expressar direito e de repente profeta para as nações. O Senhor não exagerou? Talvez eu poderia ser profeta só na minha casa, quem sabe, né? Então, ele ficou perplexo com esse chamado, com essa convocação. Aí no versículo de número 7, o Senhor vai falar com ele. Então diz assim, entretanto o Senhor me orientou. Não alegues que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. E a orientação, aliás, todos nós precisamos desta orientação, foi muito simples. Não, fique tranquilo, eu vou estar fazendo um roteirinho para você seguir. Então você vai fazer o seguinte, aonde eu falar para você ir, você vai. Quando você chegar lá, não precisa ficar preocupado não, com a retórica, como é que vai ser, como é que você vai falar. Eu vou te falar o que é para você dizer. Vai ficar mais fácil assim. O que você achou, Jeremias? Aí já começou a melhorar a situação. Aí ele pega e reforça o ânimo de Jeremias. E diz assim, jamais te sintas atemorizados diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Aí o versículo de número 10, Deus fala algo tremendo, algo potente. E diz assim, vê, eu te concedo hoje a autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também
para edificar e plantar. Vamos entender melhor aqui essa convocação. Então, Deus chama uma criança, vamos dizer assim, totalmente inexperiente, novo. Você fala assim, eu sou uma criança. Eu não imagino nem quantos anos ele tinha quando foi chamado. Mas era uma pessoa que está dizendo, eu sou uma criança, Senhor. Está pegando pesado. Aí veja bem, a convocação a esse homem que estava se julgando frágil, não tinha muita habilidade para se expressar, estava no começo da vida. Era uma convocação para as nações e os reinos da terra, com o propósito de quê? Arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. Mas também para edificar e plantar. Quando eu vejo o chamado de Jeremias, eu penso assim, não é esse também o nosso chamado? Não é essa também a nossa convocação como igreja? Nós sabemos que igreja, a etimologia da palavra igreja, que vem de eclésias, significa chamado para fora. É uma visão que quer dizer assim, um povo preparado para estar fora. Fora de quê? Do sistema. Fora de quê? Deste mundo, desta visão de destruição, essa visão diabólica, essa visão maquiavélica, essa visão destrutiva. Então nós somos chamados para fora disso. E o nosso chamado, ele tem muito a ver com o chamado, ou seja, com a convocação de Jeremias. Eu vou explicar por quê. Porque quando Deus disse para Jeremias, eu quero te usar para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. Mas ele está falando sobre reinos da terra. Mas também para edificar e plantar. Então nós entendemos que a missão do profeta Jeremias era tirar coisas que não deveriam estar reinando e edificar um reino que não estava reinando. Era tirar a coisa ruim e plantar a coisa boa. Se vocês se recordam comigo, o Senhor Jesus disse algo assim: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Neste momento de uma tragédia mundial, neste momento de uma adversidade mundial, é o momento em que os convocados devem praticar as coisas que estão escritas. Eu tenho visto muitos cristãos dizendo algo que tem me assustado, que tem me causado uma indignação. Tem até, eu fico pensando, mas como pode uma coisa dessa? Nesse momento, muitos estão dizendo assim, é assim mesmo. É o fim dos tempos. É o fim de tudo e diz que as coisas estariam desse jeito. Aí o pior vem agora. Não precisa fazer nada. A gente tem só que esperar. Porque Jesus vai voltar e vai nos levar. Mas enquanto isso, nós vamos ficar amedrontados, assustados, espantados, sem fazer absolutamente nada. Porque é o fim dos tempos. No fim dos tempos,
nós não precisamos mais ser cristãos. No fim dos tempos, nós podemos cruzar os braços porque é assim mesmo. Se a injustiça está reinando, é fim dos tempos, não precisamos oferecer nenhuma resistência. Podemos continuar com os braços cruzados. É fim dos tempos. Afinal de contas, está aí. Jesus já vai chegar logo. É como se soubesse até o dia e a hora que ele vai voltar, porque já pararam tudo. Já estão paralisados, como se já soubessem o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo volta para buscá-los. Quando na verdade, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, sabe o dia e a hora. Eu fiquei muito assustado com essa posição de muitos cristãos, acomodados na tua zona de conforto, estão ali paralisados pelo medo, pelo pânico, braços cruzados, e ali estão perplexos com o mal reinando sobre a terra e não estão oferecendo resistência nenhuma. Quando na verdade nós temos um outro conselho. Ele também está na Bíblia, no Novo Testamento. Um novo conselho para as pessoas que estão no fim dos tempos. As pessoas que estão esperando Jesus voltar. Vamos ver como é que a Bíblia nos aconselha que devemos permear, ou seja, atravessar essa situação difícil, essa situação complexa, como que nós devemos nos comportar neste momento. Vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós vamos sair agora do livro do profeta Jeremias e nós vamos agora para o Novo Testamento. Nós vamos aqui ver o livro de Tiago. Tá? Livro de Tiago, aqui no capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui o versículo de número 8. Versículo de número 8, capítulo de número 5, no livro de Tiago. Diz assim: sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. E ele ainda dá um conselho ainda no versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Então o conselho para quem está nos fins dos tempos, para quem está esperando verdadeiramente o juiz que está às portas, para quem está esperando Jesus voltar. Então é igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Agora, como que é que nós podemos ser perseverantes cruzando os braços? Como que é que nós podemos ser perseverantes se estamos amedrontados? Como que é que nós podemos fortalecer os nossos corações se nós estamos olhando somente as notícias negativas, as notícias de tragédias, as notícias que estão amedrontando a nossa alma? Como que nós vamos fortalecer os nossos corações numa situação caótica na comunidade cristã? Quando na verdade nós devemos agora lutar com mais empenho, com mais força, com mais perseverança. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Está todo mundo esperando Jesus voltar exatamente agora. Mas eu vou dar um conselho. Viva a tua vida em santidade e em trabalho, como se Jesus fosse voltar agora. Mas continue trabalhando, continue lutando, como se ele também fosse voltar daqui a 100 anos. Então você trabalhe, faça o melhor,
ele vai voltar agora. Mas ele não voltou, continue como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Mas a tua santidade, você a mantenha de pé como se ele fosse voltar agora. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, se nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não podemos parar. Porque, como disse a parábola do Senhor Jesus, se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, ele prepararia um momento para receber o ladrão. Mas agora, se não sabemos que dia vem o ladrão, então nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos que perseverar o tempo todo. Nós temos que continuar expulsando os espíritos imundos o tempo todo. Nós precisamos trabalhar o tempo todo. Não acabou ainda. Depois do arrebatamento eu vou dizer para você, fica tranquilo aí. Agora você pode descansar. Mas devemos manter a nossa guarda em pé. Nós devemos manter as nossas armas em punho, porque o inimigo, ele não parou o seu trabalho. Nós não podemos permitir que o governo das trevas, conforme eu já expliquei em uma palestra, os principados e as potestades continuem ganhando território. Nós temos que cumprir o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Arrancar, aniquilar, destruir, arrasar os reinos das trevas. Mas nós também devemos plantar e edificar o reino de Deus. Então é momento de trabalharmos. É momento de mantermos a guarda de pé. É momento em que nós vamos mostrar às trevas a nossa autoridade. E eu quero falar um pouco sobre a autoridade. A autoridade é algo muito importante e tem muitas pessoas que têm esquecido a autoridade que Deus tem dado a elas. Nós estudamos muito nas nossas palestras sobre a matriz divina, sobre o comportamento das forças no mundo quântico, ou seja, no mundo espiritual. Em um dos experimentos aqui, sobre a questão de mudar o contexto da população através da determinação pela convicção. Então eu vou explicar isso mais detalhadamente. Um grupo pequeno de pessoas podem alterar todo o comportamento de um grande número de pessoas. Quem são essas pessoas que têm tais poderes? Então eu quero convidá-lo a olhar no espelho. Você vai ver quem é essa pessoa. É aqueles que têm o conhecimento do Calvário. Aqueles que morreram com Cristo, isso significa que a natureza de Adão foi aniquilada. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E o poder de Deus está em nós. E Ele disse que faríamos as obras que Ele fez e maiores ainda. Então vamos entender aqui um experimento científico sobre questões espirituais e os seus devidos resultados. Prestem bem atenção. Pessoas, tá? Não são anjos, seres humanos, tá? Não vamos espiritualizar tudo. Seres humanos. Então, pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Aqui é o que? É uma devastação. Nós nem estamos vivendo isso aqui. Nós nem estamos vivendo uma devastação. Mas prestem atenção o poder que nos foi dado.
Isso aqui é um relato científico. Eu posso mostrar o livro, a página, e onde está registrado isso aqui, o nome do cientista, Greg Braden. Eu posso mostrar tudo, mas preste bastante atenção. Pessoas eram colocadas em áreas devastadas pela guerra no Oriente Médio. Durante o breve intervalo em que elas estavam em paz, era sensível o declínio no número de incidentes terroristas, crimes contra a população, entradas em pronto-socorros e acidentes de tráfego. Quando os participantes interrompiam a oração, as estatísticas regrediam. Os estudos confirmaram os resultados encontrados inicialmente quando uma pequena porcentagem da população conseguia a paz interior. Essa paz era refletida no mundo em torno delas. Os resultados levavam em conta os dias da semana, os feriados e até mesmo os ciclos lunares. Eram tão coerentes que os pesquisadores foram capazes de identificar o número mínimo de pessoas com paz interior que era preciso para ter antes do efeito se espalhar no mundo circunvizinho. Era igual à raiz quadrada de 1% da população. Esse é apenas o número básico necessário para o efeito ser iniciado. Quanto mais pessoas participarem, mais evidentes serão os resultados. Então vamos entender isso aqui. Se você tem um grande número de pessoas, vamos colocar um número muito grande, não para facilitar os nossos cálculos aqui. Mas vamos supor que você tem um problema em uma sociedade com 10 mil pessoas. O que você acha de resolver um problema caótico como uma guerra no Oriente Médio, terrorismo? Nós sabemos que lá as coisas são 1000 vezes piores do que aqui no Brasil. Então, tendo 10 mil pessoas com um problema como as guerras no Golfo Pérsico. Então, nós pegaremos 1% de 10 mil. Então, 1% de 10 mil, você vai cortar ali 3 zeros, vai ficar 100. Ok? Então, você vai precisar de 100, do número 100. Então, 1% de 10 mil é 100. Aliás, nós cortamos 2 zeros, me desculpa. Então, cortamos 2 zeros, então nós temos 100. Aí você vai falar, eu preciso de 100 pessoas para poder resolver um problema numa sociedade de 10 mil? Negativo. Você precisa da raiz quadrada de 1%. Se 1% é 100, a raiz quadrada de 100 são 10. Ok? Então nós temos 10 pessoas convictas com paz interior. O que é essa paz interior? É a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque se a pessoa ela está apavorada, ela está desesperada, o que ela vai passar em oração para uma população em guerra? Ela vai passar o quê? O que ela é. Porque é o que nós somos é que produz resultados. Nós não conseguimos o que queremos sendo o inverso no nosso interior. Eu quero paz, mas eu sou guerra? Não, então está errado. A coisa tem que ter coerência. Então, Jesus disse o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, ele não vai arrombar. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nós sabemos que isso é Deus habitando dentro de nós. Então quando Deus está em nós e nós temos a paz interior, qual paz que é essa? É a paz que excede a todo entendimento. Então quando nós estamos em paz com Deus, ou seja, nós temos
a presença do Espírito Santo no nosso interior, vai ocorrer o fenômeno do que está dentro de você vai passar para fora. Esse fenômeno ele funciona tanto para o bem quanto para o mal. O Senhor Jesus disse uma vez: porque é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, a avareza, a malícia e todas aquelas coisas ruins, era de dentro para fora, correto? Agora, quando o homem é cheio do Espírito Santo, não vai fluir os maus desígnios, e sim os bons desígnios. A paz, a abundância, a cura, a ressurreição dos mortos, o batismo no Espírito Santo, tudo isso em Jesus. Então, quando você tem, segundo o experimento científico, a raiz quadrada de 1% do número da população, você consegue mudar toda aquela população através do que tem dentro de você. Isso muda tudo. Isso muda tudo que nós temos aprendido de forma religiosa. Na verdade, a preocupação nessa noite é quem está dentro de nós. Deus está convocando aquele que tem aliança com Ele. Deus está convocando aquele que conhece o Calvário. É a nossa chance, é a nossa oportunidade. Nós podemos, com o nosso número de pessoas, determinarmos uma transformação em toda a nossa circunvizinhança. Nós podemos mudar cidades, nós podemos transformar estados, nós podemos mudar nações, nós podemos arrancar a guerra como esse povo fez. Eles arrancaram o reino da guerra, eles arrancaram o reino dos incidentes no tráfego, eles arrancaram também o reino das entradas nos prontos-socorros. Os prontos-socorros, aliás. Eles arrancaram e destruíram, porque deixaram de existir tudo aquilo que Deus ensinou ao profeta Jeremias. Você precisa arrancar esses reinos paralelos, esses reinos que não tem nada a ver comigo, o Senhor está dizendo. Esses aí você vai arrancar, vai destruir, vai aniquilar, pode exterminar, até não sobrar nada. Agora, o meu reino você pode plantar, pode edificar, pode investir, porque vai crescer e vai ser uma bênção. Então está aqui a palavra de Deus para nós essa noite. Eu vou só terminar de ler aqui sobre o experimento. Então, esse é apenas o número básico necessário para o efeito ser iniciado. Quanto mais pessoas participarem, mais evidentes serão os resultados. Ainda que não possamos entender as razões pelas quais os efeitos estão presentes, as correlações e os resultados demonstram que eles estão lá. Podemos aplicar esse princípio à nossa vida para qualquer grupo de pessoas, independente de se tratar de uma comunidade perfeita, da congregação de uma igreja, de uma cidade grande ou de um planeta inteiro. Isso aqui é um alerta vermelho. Pessoal, a vitória está nas nossas mãos. Eu quero dizer, como Deus diz para Jeremias, você é um vencedor e você é uma vencedora. Isso antes de você nascer, você já foi escolhido. Eu estou repetindo, eu estou imitando a Deus. Eu estou imitando aquele que é para me imitar. Então, vocês são vencedores. Mas eu ainda não vi a vitória. Vocês são vencedores. Crendo que já recebestes, recebereis. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu estou fechando essa palestra. Eu disse que não estenderia. Eu quero que você concentre
a sua convicção nisso que foi falado essa noite. Através dessas informações, se nós levarmos a sério, juntarmos esse número de pessoas, se nós determinarmos, nós vamos ver os resultados. Guardem isso. Mas tudo isso, Deus não vai violar o livre-arbítrio de ninguém, Deus não vai pegar ninguém pela gola da camisa e vai dizer, vem cá, que eu preciso de você, você vai ter que me servir. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com amor. Ele me passou essa mensagem e eu estou transmitindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, nessa noite eu quero que você guarde essa palavra, porque tudo que eu disse aqui está embasado em fatos, experimentos, porque as coisas de Deus são testáveis. Porque tem muita gente que inventa muita coisa. Ele inventa mecanismos de prosperidade, chega lá, não, você chega lá, joga esse negócio aqui e você vai ficar rico. Então, não funcionou, então joga fora. Porque é fraudulento. Isso aqui é fato. Isso é fato, é um experimento científico, utilizando a convicção de pessoas preparadas com paz interior. E nós sabemos que está escrito, porque o Senhor, o Rei dos Reis, é Deus falando, meu Deus do céu, é o Evangelho. Ele diz o quê? O que desligares aqui na terra, então tem um reino lá que não é dele. Se a gente desliga, o que acontece? É desligado nos céus, ou seja, no reino de Deus. E quando o reino de Deus desliga, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e que ele fecha, ninguém abre. Vocês já sabem o resultado, não vou ficar falando muito. Tá? Então nessa noite eu quero que você guarde essa palavra lá no íntimo do seu coração e pensa bem, volta à palestra, se não entendeu direito, retorna, assiste de novo. Que Deus os abençoe e os guarde e os faça pensar em cima das verdades e que Deus possa usá-los como usou Jeremias. Então eu deixo aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro.